Muito bem, meninos e meninas, voltamos a nos encontrar. Este é o nosso último encontro da série analisando exercícios, analisando silogismos, resolvendo exercícios guiados, pegando na mão. Acho que a gente pode chamar assim. Resolvendo exercícios pegando na mão. Essa é a nossa última aula. Penso que doravante você conseguirá reproduzir esses nossos estudos no recesso do seu lar, na tranquilidade da sua casa, tá bom? Vamos seguir então. No primeiro silogismo, temos esse daqui como o primeiro silogismo, e você já sabe, a gente sempre analisa a partir da conclusão. Sempre a partir da conclusão. Por que sempre a partir da conclusão? Porque a conclusão, o termo menor, é obtido a partir da identificação do sujeito da conclusão. Nessa proposição, Beatriz é sujeito desta conclusão, de modo que Beatriz, portanto, é o termo menor desse silogismo. Mulher é o termo predicado, porque é tudo que se afirma da Beatriz. E como o predicado é o termo maior do silogismo, podemos concluir que, neste caso, mulher é o termo maior deste silogismo. O termo médio, você já sabe, é aquele que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. No caso aqui, preguiçosa aparece na premissa maior, na premissa menor, mas não aparece na conclusão. Logo, o termo médio é preguiçosa. Você também já sabe que a premissa menor, vamos identificar, né? A premissa menor é aquela que contém o termo menor do silogismo. De modo que, portanto, como a segunda proposição apresentada contém o termo menor, esta é a premissa menor. Já a primeira proposição contém o termo maior, no caso aqui mulher, né? Razão pela qual esta é, portanto, a premissa menor. Vamos identificar agora o tipo de cada uma das proposições que formam o silogismo. Esta primeira proposição da premissa maior é uma negação universal de que as mulheres estão incluídas dentro do conjunto de pessoas preguiçosas. Então eu nego universalmente todas as mulheres, ou melhor dizendo, nenhuma mulher sequer pode ser preguiçosa. Razão pela qual trata-se de uma proposição universal negativa representada pela letra E. Já a premissa menor, eu trato apenas da Beatriz. Veja, eu não trato da Maria, eu não trato da Paula, eu não trato da Rafaela. Eu trato apenas da Beatriz. De modo que trata-se, portanto, de uma proposição particular. Mas note que ela é negativa, porque eu nego que a Beatriz, somente a Beatriz, esteja incluída dentro do conjunto de pessoas preguiçosas. Portanto, é uma proposição particular negativa que é representada pela letra O, você já sabe. Seguindo na análise, a conclusão, que tipo de proposição que é essa conclusão, né? Você já sabe também, ó, que eu trato só da Beatriz, então é uma proposição particular, e eu nego que a Beatriz esteja incluída dentro do conjunto de mulheres, razão pela qual concluo tratar-se de uma proposição particular negativa. Portanto, meninos e meninas, podemos concluir neste tipo de silogismo que a conclusão apresenta o termo sujeito, que é a conclusão traz o termo menor, que é o termo sujeito da conclusão, no caso, Beatriz. A conclusão também traz o termo maior, que no caso é o predicado da conclusão. Nesse caso aqui, é a mulher. E o termo médio aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. Identificando, então, as premissas, a premissa menor contém o termo menor e a premissa maior contém o termo maior, no caso é mulher, tá bom? Vamos analisar mais outro silogismo. A ideia é você repetir
A ideia é você ouvir, assistir essa aula com calma, para você conseguir reproduzir todos esses exercícios na sua casa. Você tem que saber analisar o silogismo. Vem comigo. Nesse daqui, eu tenho um silogismo formado por 3 proposições. A primeira afirma que algum homem não é trabalhador. A segunda afirma que o homem não é preguiçoso, ao passo que a terceira afirma que o preguiçoso não é trabalhador, tá? Partindo da conclusão, o sujeito da conclusão é o termo menor do silogismo. Logo, preguiçoso é o sujeito dessa conclusão, portanto, preguiçoso é o termo menor do silogismo. Trabalhador, por outro lado, é o predicado da conclusão, e você já sabe que o predicado da conclusão é o termo maior do silogismo. Vamos seguir a nossa análise agora. Temos que identificar quem é o termo médio. Você já sabe que o termo médio é aquele termo que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. Olha aqui, ó. O termo homem não aparece na conclusão, mas aparece nas premissas. De modo que, portanto, o termo homem é o termo médio desse silogismo, meninos e meninas. Agora, nós vamos identificar qual é cada qual das premissas. Sabemos que aqui é a conclusão, temos que identificar quem é as premissas. E você já sabe que a premissa menor é aquela que contém o termo menor do silogismo. O termo menor do silogismo, nesse caso, é preguiçoso. E logo, esta segunda proposição possui o termo menor do silogismo, razão pela qual eu digo que ela é a premissa menor. A premissa maior, você já sabe, é aquela que contém o termo maior do silogismo, no caso, trabalhador. Portanto, podemos indicar com tranquilidade que a premissa maior é a primeira proposição apresentada neste silogismo. E por falar em proposição, precisamos identificar qual tipo de cada proposição. Nessa proposição aqui, eu trato de uma particularidade dos homens. Veja o termo algum, eu não trato da totalidade, né? Então, eu já sei dizer que é uma proposição particular. Mas ela é afirmativa ou negativa? Ela é negativa. Ela nega que o termo sujeito homem esteja incluído dentro do termo predicado trabalhador. Portanto, é uma proposição particular negativa representada pela letra O. É isso mesmo, você já sabe. Já a premissa menor, ela também trata apenas de um homem. Note que eu falo, ó, o homem. Eu não trato de todos os homens, eu trato apenas do homem. O homem. Então, é uma proposição particular. Você tem que estar atento a esses joguinhos de palavras e de letras, para você conseguir identificar se a gente está tratando da coletividade do termo sujeito ou apenas da particularidade do termo sujeito. Tá legal? Então, aqui a gente cuida da particularidade do termo sujeito. Falamos apenas do homem. E digo que o homem não é preguiçoso. Portanto, é uma proposição particular negativa. E, na conclusão, nós verificamos que nós tratamos apenas também, olha lá, só do preguiçoso. A gente não trata da coletividade de preguiçosos. Note aqui o termo o. Eu trato só desse preguiçoso. E digo que ele não é. Portanto, você já percebeu que trata-se de uma proposição particular negativa. E em sede de conclusão, portanto, podemos concluir que, a partir da conclusão, a gente sabe quem é o termo menor, que no caso é preguiçoso. Também sabemos quem é o termo maior, que no caso é trabalhador. E também sabemos quem é o termo médio por exclusão, porque o termo médio, ele aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. No caso, o termo médio é homem, veja ele aqui. E nessa sequência de ideias, nessa sequência de análises, também conseguimos dizer quem é a premissa menor, porque é aquela que tem o termo menor, aqui o preguiçoso tem o termo menor,
E sabemos dizer quem é a premissa maior, porque ela contém o termo maior. Aqui, ó, premissa maior. Muito bem, eu acho que a gente tem tempo para analisar mais um ou dois silogismos. Vamos continuar então, não vamos esmorecer, sem preguiça. Tenha vontade determinada para aprender. Não vacilam, meninos e meninas. Você tem que ser guiado por esta vontade determinada de aprender. Acho que vale a pena até lembrar do professor Clóvis, segundo o qual disse que o sujeito lá na Grécia tirou isso aqui do zero. Você só precisa aplicar. Então vamos nos esforçar, vamos forçar a mente um pouquinho, vamos trabalhar com vontade que a gente vai conseguir. Beleza? Então, muito bem. Você já decorou que a análise do silogismo parte sempre da conclusão. Falo demais, Ave Maria. Então, partindo da conclusão, a gente tem que identificar quem é o sujeito da proposição conclusão. Por quê? Porque o termo sujeito é sempre o termo menor do silogismo. Nesse caso, Jesus é o termo sujeito dessa conclusão. Portanto, ele também é o termo menor. Já o termo maior é o predicado da conclusão. Você já sabe, o predicado é tudo aquilo que se afirma do sujeito. Nesse caso, nega-se que o predicado assassino de Jesus. Portanto, o termo maior é o termo assassino, pois esse é o predicado desse silogismo. Você já sabe também que o termo que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão, é chamado de termo médio. Então, temos aqui criminoso aparecendo nas premissas, mas não está aparecendo na conclusão. Razão pela qual podemos afirmar com certeza que criminoso é o termo médio deste silogismo. E vamos seguir a nossa análise, pois precisamos dizer quem é a premissa menor e quem é a premissa maior. A esta altura, você já sabe que a premissa menor é aquela que contiver o termo menor, ao passo que a premissa maior é aquela que contiver o termo maior do silogismo. Ora, a segunda proposição contém o termo menor do silogismo, razão pela qual a segunda proposição é chamada de premissa menor. Já a primeira proposição contém o termo maior do silogismo, razão pela qual é chamada então de premissa maior. Sigamos então com a terceira parte da nossa análise, identificar qual tipo de proposição. A premissa maior, ela diz que todo assassino é. Note então que ela está tratando da coletividade de todos os assassinos que existem aí, pelo menos no Brasil, né? E diz que todos esses assassinos, né, eles são, por meio do verbo ser aqui, ó. Por meio desse verbo ser, ele diz que todos os assassinos são. Razão pela qual trata-se, então, de uma proposição universal afirmativa. Já a premissa menor, ela trata apenas do Jesus. Note, ó, aqui, ó, o artigo o. Eu trato só do Jesus, eu não trato mais da coletividade de pessoas. Eu trato apenas do Jesus. E digo que ele não é. Então eu nego a inclusão desse termo sujeito dentro do termo predicado. Ou seja, eu não predico o nome criminoso a Jesus. Razão pela qual a gente conclui que trata-se de uma proposição particular negativa representada pela letra O. É isso mesmo, você acertou. E vamos seguir, por fim, a nossa análise da conclusão. Então, tratamos primeiro do Jesus e dizemos que ele não é assassino. Então, trata-se também de uma proposição particular negativa, representada pela letra O. Portanto, meninos e meninas, desse silogismo aqui em estudo, em análise, podemos
concluir a partir da conclusão que Jesus é o termo sujeito, que assassino é o termo predicado e que criminoso é o termo médio. Também podemos concluir que a proposição Jesus não é criminoso é a premissa menor, porque ela contém o termo menor, e a proposição todo assassino é criminoso é a premissa maior, porque ela contém o termo criminoso, que é o termo maior. Muito bem. Já temos uns 15 minutos de vídeo. Eu acho que dá para a gente resolver só mais um. Só mais um para que você ganhe a habilidade de resolver esses silogismos. Acho que você já está até cansando, não é mesmo? Mas esse cansar, essa repetição, também é uma forma de aprendizado. Se você repetir ali todo dia, escrevendo até sangrar os dedos, não, brincadeira, você conseguirá decorar, inscrever no seu HD, que é o cérebro, todo esse monte de informações. Precisa, claro, de tempo, precisa se dedicar. É como a pessoa que quer ganhar músculos. Ele tem que ir todo dia, de pouquinho em pouquinho, na academia, repetir os exercícios. E aí, ao longo do tempo, ele ganhará esses músculos. Você também. Se você repetir esses exercícios todo dia, de pouquinho em pouquinho, você também ganhará esse conhecimento, de modo que a resolução, a análise desses exercícios ficará inscrita, entalhada na sua mente, tá? Vamos seguir então para a análise desse último silogismo. Vamos lá. Você já sabe, a gente começa a partir da conclusão. E a gente tem que identificar quem é o termo sujeito. E por quê? Porque o termo sujeito é o termo menor do silogismo. Nesse caso, Tadeu é o termo sujeito desta conclusão, desta proposição. Portanto, Tadeu é o termo menor deste silogismo. Já o termo predicado, que é o termo maior do silogismo, é aqui o termo assassino, a partir aqui da conclusão, né? E vamos seguir na nossa linha de ideias. O termo médio, você já sabe bem, é aquele que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. Como honesto aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão, honesto é o termo médio deste silogismo. Sigamos então, vamos identificar quem é a premissa menor, quem é a premissa maior. E você já sabe, a premissa menor é aquela que contém o termo menor. No caso, Tadeu. Portanto, esta segunda proposição é a premissa menor. Já a premissa maior é aquela que contém o termo maior. Como o termo maior é assassino, essa proposição, essa primeira proposição contém o termo assassino, razão pela qual ela é a premissa maior. Vamos analisar então os tipos de proposição. A premissa menor, ela cuida de que nenhum assassino é. Note então que é uma proposição que nega que todos os assassinos sejam. Logo, é uma proposição universal negativa. Já a premissa menor é uma proposição que cuida só do Tadeu. Tá vendo aqui, ó, o artigo O cuida só do Tadeu. Como ela diz que só o Tadeu é honesto, ela inclui o Tadeu dentro da classe de honestos, trata-se então de uma proposição particular afirmativa. E por derradeiro, a conclusão. A conclusão é uma proposição que cuida só do Tadeu também, de modo que trata-se então de uma proposição particular. Contudo, nesta proposição, ela não afirma, ela nega que o Tadeu seja. Portanto, como é uma proposição particular que nega, é uma proposição particular negativa, representada pela letra O. E, em sede de conclusão, meninos e meninas, podemos, então, fazer as seguintes afirmações em sede de análise. A partir da conclusão, conseguimos identificar que o termo menor é Tadeu, o termo maior é assassino e o termo médio é o termo honesto.
Também conseguimos dizer que a segunda proposição é a premissa menor, porque ela contém o termo menor. E a primeira proposição é a premissa maior, porque ela contém o termo maior. Tá legal? Pois, muito bem. Essa foi, então, o nosso estudo sobre a análise dos silogismos. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito as anotações necessárias. Quero dizer para você não vacilar. Quero que você continue seus estudos com foco, repetição, porque você vai chegar lá, tá bom? Abraços, até a próxima e, como já é de praxe, eu peço para você dar um like se você gostou do vídeo, dar um dislike se você não gostou do vídeo e, nesse caso, eu peço sempre que deixe um comentário, porque me ajuda muito a entender como eu devo melhorar para esse nosso próximo, para o nosso próximo encontro, beleza? Abraços e até a próxima.